Estamos no ar para mais uma edição do Estação X, o MesaCast que te conta tudo sobre a extensão universitária. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o professor Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Raul, preparado para o papo de hoje? Estamos juntos aí, Tainá. Vamos lá. Vamos lá, hein? Lembrando que você pode nos acompanhar pelo seu stream de áudio favorito no YouTube da PROEC e, é claro, aqui na TV Unesp. Então já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. No bate-papo de hoje, vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai interessar muita gente. Qual a relação entre a extensão universitária e os direitos humanos? Raul, quem vem hoje para ajudar a gente nessa troca de ideias? Bem, nós temos aqui o prazer, né, temos o professor Clodoaldo Meneghello Cardoso, docente do Departamento de Ciências Humanas da FAC da Unesp de Bauru e coordenador do Observatório de Educação e Direitos Humanos. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Estamos aí para trocar umas ideias. Muito bem. E temos a Maria Júlia Rosa, né, que é estudante de jornalismo da Unesp de Bauru. Tudo bem? Tudo, e vocês, gente? É um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho. Tá tudo certo. Vou começar, então, com o professor. Eu quero saber como começou esse interesse pelo tema dos direitos humanos e a relação com extensão. Eu sempre, desde a graduação, uma das coisas que me chama atenção na universidade, me chamava atenção, é a sua dimensão social. Professor Clodoaldo, você começou com a filosofia, né? Estudando filosofia. Uhum. Então, e naquela época eu já estava preocupado, porque eu fiz uma universidade nos anos 68, na ditadura. Então, a questão política, a questão social, o papel social da universidade era muito forte. Isso marcou muito em mim. Em cada um marca diferente. E toda vez que eu comecei, eu fiquei 15 anos fora da carreira universitária, devido à ditadura. Fiz outra faculdade, letras, trabalhei com criança há 15 anos, tem livros de português para criança. Sim. Quando terminou a ditadura, eu voltei para fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sempre com a preocupação da questão da dimensão social da universidade. Então, o meu doutorado foi sobre o conceito de tolerância a partir da América Latina, dos filósofos da América Latina. E aí eu criei um núcleo dentro da universidade, núcleo pela tolerância. Puxa vida. E justamente para discutir essa questão da diversidade, naquela época já foi a própria... precursor de um debate que está atualíssimo, né? E depois, daí foi uma ponte para os direitos humanos, quando a Unesp criou o Observatório de Educação e Direitos Humanos, em 2008. Nós ajudamos a fundar isso aí, que está ligado a uma rede latino-americana, não é só da Unesp. Só que lá na outra universidade tem outros nomes. Mas a UGM, União das Universidades Grupo Montevidéu. Que foi ali que criou essa ideia e nós estamos tocando essa ideia. E prioritariamente, ela tem vários braços, na pesquisa, no ensino, mas a extensão é a porta de entrada, tá? A porta de entrada é o forte da extensão. E quais os projetos também que está incluso nisso? Você nós temos vários projetos, né? Vários projetos. Teve uma época que nós tínhamos muito bolsistas. Nós chegamos a ter 15 bolsistas. Fizemos programa de TV, programa de rádio. Entende? E hoje está um pouco mais concentrado, é uma outra época. Então, nós temos um projeto, desde a fundação, um projeto que nós mantemos de educação e direitos humanos na rede municipal de ensino de Bauru, com criança. E chega até a 8ª série, então, 9º ano, mas é um projeto que chama Cultivando os Direitos Humanos na Educação Básica. É um projeto que é uma parceria com a Secretaria de Cultura e que nós conseguimos criar dentro da Secretaria, com o decreto do prefeito, um núcleo de educação em direitos humanos dentro da Secretaria, que a gente tem reunião quinzenalmente com um grupo de professores que debate projetos e atividades para se implantar essa ideia
do respeito ao outro. O professor Clodoaldo, as crianças entendem rápido isso, como é que é? É tudo. A criança é muito lúdico, né? É muito lúdico. Nós temos até um vídeo para isso, né? Sobre a educação infantil em direitos humanos. 6, 7 anos. Já como que foi feito pelo pessoal de jornalismo lá na escola. E é muito interessante. E a porta de entrada para a criança é o respeito à diversidade, a convivência na diversidade. No Brasil, a porta de entrada dos direitos humanos na educação formal é por aí. E a criança, ela entra muito fácil, né? Ela entra muito fácil nisso. Mas os preconceitos também ela fala na lata, assim, não tem mediação, né? Às vezes eu quero escutar em casa, né? Os preconceitos que a gente... Não é preconceito, né? Os indícios de preconceito que a gente vai aparecendo nas crianças, não vem delas, vem da casa. Aí você vai vem percebendo. da casa, muitas vezes do próprio professor, ou de um colega, ou da TV, mas não vem dela. É muito interessante, né? Sim. E falando nisso que você citou o jornalismo, né? Passando para Maria Júlia, como que a gente pode ver também essa relação do jornalismo e os direitos humanos, né? Então, jornalismo é comunicação, né? Então, quando a gente quer falar sobre comunicação, a comunicação é uma ferramenta de influência, mas também de informação. Então, está totalmente ligado com os direitos humanos, a gente ligar a comunicação com os direitos humanos, até porque a gente está aqui para comunicar, para falar. Então, assim como o professor, ele traz os projetos dele para ensinar e para implementar, a comunicação ela está para expandir essa mensagem. Então, a gente usa a comunicação, o jornalismo, para expandir mensagens de direitos humanos e dar voz a quem a gente não tem muita voz na sociedade, né? Então, é muito legal trabalhar com isso, com o jornalismo, trazer voz para grupos minoritários, trazer voz para grupos que não têm esse alcance que a gente costuma ter por conta da comunicação e da mídia. Então, a gente consegue ver o jornalismo completamente ligado aos direitos humanos e também à implementação de democracia, porque a gente consegue dar voz para quem não costuma ter esse alcance que a mídia tem. Então, a gente tem a mídia como uma ferramenta extremamente eficaz na hora da gente dispersar a informação. Então, a gente trabalha com a informação que é estudada, que é pesquisada, e traz isso para um megafone. Então, a gente acaba usando as plataformas, amplia de uma forma muito boa. Mas como é que você foi se engajando nisso, assim, desde o início do seu curso? Então, eu sempre tive muita ligação com questões sociais, principalmente por conta da minha educação, por conta da minha mãe, né? Então, a minha mãe, ela trabalha com ciências sociais, com sociologia. Então, e eu sou de uma família preta, eu sou mulher. Então, acaba que começou a aprender em casa, então. Desde criança, eu sempre foi intrínseca essa questão de sociedade, o nosso papel na sociedade, como que a gente se vê enquanto pessoa preta, enquanto mulher. Então, é uma pauta assim, que sempre foi muito constante na minha vivência. Então, você já chegou no primeiro ano causando assim, no curso? Cheguei. Eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de colocar informação na mesa. Mas é uma comunicadora nata. Nossa, gente, demais. E eu acho que é isso, assim, eu escolhi o jornalismo, foi uma luta bem grande até encontrar o meu curso ideal. E eu encontrei no jornalismo uma forma de eu poder falar e ser ouvida. Então, eu sempre senti que eu tinha muito para falar e eu não estava encontrando formas de ser ouvida. Eu achei que o jornalismo era uma forma de ser ouvida e dar voz para pessoas que também falaram para mim que deveriam ser ouvidas. Então, desde o primeiro ano, assim, eu sempre vi a comunicação como uma forma de democratizar a fala. É muito legal isso que a Maju veio, porque eu acho que eu cheguei na faculdade da mesma forma, entendeu? Eu sempre vi a comunicação como uma maneira de inverter essa narrativa, né? Essa narrativa que a gente já sempre estava vê. lá quando você chegou. Sim, ela é minha veterana. Veterana. Ela é minha veterana. Cheguei em 2020, mas eu também sempre tive muito engajada também nessa questão social, até porque também eu acho que principalmente quando a gente tem um letramento racial, um letramento social, não tem como fugir disso, né? Então, acho que ali na comunicação está muito inserido essa questão de transformar, realmente mudar essa narrativa que normalmente a gente vê que é muito hegemônica, né? Que vem só de uma visão, de uma pessoa branca, cis, né? Normalmente são homens. Então, a gente trazer essa questão de direitos humanos é realmente inverter
essa história, né? E dar voz, igual a Maju falou, dar voz para essas pessoas que até então não têm muita voz, não têm visibilidade. Então, é isso, né? Eu acho que a comunicação é realmente muito importante nesse sentido para realmente mostrar o que está acontecendo, né? Sim. E Posso dar um exemplo concreto? Claro. Ontem, na reunião do observatório, nós vamos preparar... Vocês fazem reunião semanais? Quinzenal. Quinzenal. Na reunião do observatório, nós vamos preparar as temáticas do ano que vem para a escola. E a escola é que escolhe a temática. A temática é eixo. Uma escola escolheu a comunicação não violência. Olha só. Então, o respeito, respeitar é preciso, a comunicação não violenta. Então, nós estávamos discutindo ontem que tipo de atividades pode ser feito, porque a comunicação é uma relação entre sujeito e sujeito. Sim. Ou é uma relação entre sujeito e objeto? A comunicação está... Quando você coisifica o outro, já é uma violência. Né? A comunicação está respeitando o outro como sujeito, coisifica você ele, está né? reconhecendo o outro ou dominando o outro. E quais são as formas de dominação? Discurso de ódio. Discurso de professor. Nós vamos discutir isso. Discurso autoritário da família. Olha onde nós vamos entrar. Então, a comunicação na escola, entende? Ela pode refletir uma estrutura democrática ou pode refletir uma estrutura autoritária. Então, nós estamos agora preparando quais são as possibilidades de atividade, porque não tem aula, são atividades para as crianças vivenciarem situações onde a comunicação fere a dignidade humana. Possam vir, vão debater. Ou representar em teatro. Mas ela tem que perceber que o outro sofre. Aí você vai dizer, a comunicação tem que ter empatia, a questão da empatia. Então, e vamos convidá-la para participar. Maju, você já está dentro. Mas é super importante mesmo. É uma escola que vai pegar esse tema. Olha, que é muito legal ver o que o professor fala, porque é essa diferença da comunicação que gera diálogo e não a que gera enfrentamento, né? Eu acho que é disso que vem os direitos humanos. Quando a gente quer diálogo. Conversar, é gerar diálogo. Então, é trazer Ouvir a fala, o outro, trazer a comunicação enquanto diálogo. Isso que é um tema transversal. Isso que é a educação de direitos humanos. A educação de direitos humanos entra de maneira transversal. Sim. O professor ele vai usar o conteúdo já específico para... Mas não tem democracia sem o diálogo, né? Exatamente. E muitas vezes o diálogo conflitivo, hein? Tem que aprender isso. Lidar com conflito. Isso. Sim, a questão da democracia. Quer dizer, você pode discordar do outro. Né? Justamente. E é sempre lidar com conflito de forma racional, né? Então, que é o que a gente vê muito... que é o contrário da comunicação, dessa comunicação mais agressiva, né? Então, e é muito legal ver o que o professor fala da pesquisa dele, trabalhando com a América Latina e com pesquisadores da América Latina. Isso é extremamente importante, porque quando a gente quer falar de direitos humanos, a gente acha que está falando de uma forma completamente universal, só que são sociedades, realidades, exatamente. Então, a gente sabe muito sobre a Revolução Francesa, mas que a gente não sabe o que está acontecendo no nosso próprio país, o que acontece na América Latina. E, querendo ou não, a nossa formação ela é muito baseada na nossa história, né? Ô, Maju, você trabalha com as mídias digitais. Né? Sim, então, essa questão das bolhas, porque uma bolha você não escuta mais o outro. Né? Não. Exatamente. Você só escuta o que você quer. Aí uma pessoa está falando algo que você não quer, você bloqueia ele. Sim, e vai criando uma bolha, né? A construção... Fala com a gente mesmo, com o espelho, talvez. Como é que você vê isso? A construção das bolhas no ambiente digital ela é muito complicada porque é exatamente isso que você falou, né? Com um celular, um computador, a forma que a gente estabelece comunicação ela é muito limitada. Então, é muito como a gente tem uma liberdade muito grande de escolher o que a gente quer falar e escolher o que a gente quer ouvir. E, ao mesmo tempo que isso é muito democrático na questão de que todo mundo é uma fonte de comunicação, é uma fonte de opinião, a gente também acaba se fechando na bolha. Então, tem que ver até quando essa prática é saudável. Então, quanto que eu estou utilizando as mídias, quanto que eu estou utilizando a tecnologia para ouvir e ser ouvido, e quanto que eu quero ser só ouvido.
que é o que a gente trabalha, então, nessa comunicação que é violenta. Então, ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está trazendo democracia, está trazendo uma tolerância, a gente acaba focando apenas no que a gente acha que está certo. Então, é muito importante ter essa visão para fora da bolha, inclusive e principalmente para opiniões que a gente discorda. Então, se a gente está falando de questões políticas, questões sociais, é sempre bom e é sempre necessário ouvir o outro para a gente também poder comparar com o que a gente tem. Exatamente. Então, assim, o entendimento da visão do outro como também uma visão válida para o outro. E aí é o que a gente acaba trabalhando na questão dos direitos humanos, que é quando gera esse diálogo. Então, o que é válido para mim, o que é válido para o outro, e como que a gente consegue contribuir essas informações para entrar num consenso, sabe? Do que vai ser bom, do que vai ser equilibrado para todos, sem ferir a bolha do outro. Então, a gente tem que ouvir o outro sem ferir uma solução, a bolha. assim, né? Exatamente. Um conceitozinho simples da filosofia que é condição para fazer esse processo. Qual é? Não ter verdade absoluta. Não existe. Se você entra numa conversa com verdade absoluta, Porque isso é uma posição, não há possibilidade de verdade. É uma posição cética, né? Sim. Por que não cético. há diálogo entre Israel e Palestina? Porque os dois estão com verdades absolutas. Sim. Entende? A verdade não liberta, a verdade prende. A verdade absoluta prende. Então, discutir... Porque isso na filosofia é uma postura do cético, né? Ele não tem dúvida. O cético crítico, né? Ele não tem dúvida. Não é aquele cético não sabe nada, não quer nada. Nada tem verdade. Não, você tem verdade definitiva, mas não definidas, mas não definitivas. E passíveis de crítica. Sim. Aí você abre o diálogo. Se não, fica a bolha. Sim, o diálogo Cada um a partir da dúvida, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito no jornalismo e na comunicação, é ser uma pessoa curiosa. Então, você tem que ser curioso, você tem que ser crítico, então você tem que entender por que isso acontece, como que isso acontece, porque é daí que a gente gera o diálogo, que é o que o professor Clodoaldo está falando, né? Então, quando a gente gera esse diálogo, ele é a partir da dúvida, do Todas as posições questionamento. extremadas têm verdade absoluta. Seja de direita, seja de esquerda, de cima, de baixo, religioso, não. Entrou verdade absoluta, Uma visão fundamentalista. Né? corta o diálogo. Então, esse clima é fundamental. E acho que isso está muito ligado também, igual você falou, da educação, né? E aí eu queria saber como que a educação básica e no ensino superior estão ligadas ali na extensão universitária. Então, uma ligação também É como que esse tema faz a ponte, né? O que está fora e o que está dentro. É um círculo vicioso. Porque quem educa os educadores? Tem educação inicial que ocorre dentro da universidade, na graduação, Sim. e na pós-graduação também, que vai dar aula na universidade. Ora, como que eu vou trabalhar uma educação de direitos humanos se no meu curso de graduação, e nós vamos começar pela licenciatura, Você desrespeita o observatório vai pegar como trabalho trabalho mais focado nas licenciaturas, e das licenciaturas à educação. Quer dizer, a educação, licenciatura, para depois abrir. É um caminho que nós vamos fazer o ano que vem. Então, aí do vicioso pode virar virtuoso, né? Quem sabe? Então, mas aí tem uma... Me deixa curioso isso que você falou, porque na universidade a gente não sei se existe alguma forma de ter essa formação realmente que seja mais focada de forma nos direitos humanos, de maneira mais ética, trazendo essa questão, né? Na realidade, primeiro é fazer essa discussão do que é uma educação em direitos humanos, o que é o trabalho de direitos humanos. Por exemplo, o trabalho de cotas, violência contra a mulher, auditoria, tudo, entende? Mas a educação de direitos humanos é um processo. É um processo de você procurar educar alguém como sujeito de direito, mas um sujeito que, para ser sujeito, ele tem que conviver com outro sujeito e não com objeto. Então é isso, uma maneira mais humanizada, né? Então, essa é uma formação que implica na metodologia do professor. Sem dúvida. Um professor que chega lá e quer selecionar e quer que a disciplina dele
é melhor porque reprova muito, ele dá conta, né? Então, a metodologia, o diálogo, a diversidade. Entende? Então, a própria universidade, ela tem que mudar. Quer dizer, se você coloca o café no leite, o leite não fica leite mais. A universidade está fazendo inclusão, mas ela coloca o diverso dentro dela e quer continuar como leite. Sim. Na metodologia, nas pesquisas, porque não é só o conteúdo da pesquisa, é o método. A metodologia diversa dos quilombolas, do negro, por exemplo. O negro, por exemplo, tem uma metodologia corpórea. Nós temos uma metodologia mais europeia. Discursiva. Que é intelectual, tal, né? O corpo não participa muito. De que maneira que o corpo pode participar na comunicação? Lá dentro do curso. Então, eu coloco o aluno negro lá e ele fica branco. Não, e a forma como esse corpo está sendo visto, né? Justamente. Então, é todo um processo que a universidade, quando você está tentando ensinar, você está aprendendo. Então, é um processo constante. Quando nós começamos o observatório, nós tínhamos tudo isso, nós nem sabíamos. Nós estamos aprendendo. Onde que ia dar, né? Nós estamos aprendendo, estudando, estamos aprendendo. Entende? Então, é esse processo. E isso vai para a extensão. Pode ser, vai para o ensino, vai para a extensão, e a extensão tem vários tipos. Por exemplo, a economia solidária pode fazer um trabalho de extensão belíssimo de direitos humanos. Agora, fazer um trabalho de extensão na educação em direitos humanos é junto com a escola, né? Ou algum grupo que você faça uma educação informal, que também existe. Mas é consciente, é planejado, é intencional. Não é educação em direitos humanos não é boa vontade. Sim. Ela é intencional. Assim como a matemática organizada, tem um método, assim como a geografia tem um método, cada um tem um método, a educação tem um método. Né? E o objetivo é esse, você criar uma sociedade plural, não é geração espontânea, democrática. Ela tem que ser produzida mesmo. Não é? Exatamente. É um trabalho, é um processo de trabalho. Né? Queria saber como que os direitos humanos eles estão ali mais presentes na universidade e quais os impactos também nesse âmbito universitário. Quando se fala de direitos humanos na universidade, o ponto de partida é discutir, conversar sobre a dimensão, o papel da universidade no mundo de hoje. O papel da educação e da universidade no mundo de hoje. Qual é o mundo de hoje e o mundo de hoje no Brasil? Esse levantamento é preciso ser feito. Quer dizer, o que nós estamos vendo no mundo de hoje? Nós estamos vendo no mundo de hoje impressão, né? Uma espécie de crise de paradigma civilizatório. Quando fala de crise de paradigma, quer dizer, os problemas surgem em todos os campos. É no clima, é na economia, é na política. Entende? E todos esses pontos têm ligação. Fala da crise, você tem assim o que é ciência, o que é política. Justamente. Ninguém mais sabe o que é nada. Porque o que é ciência, o que é política. A universidade ela produz conhecimento. Então, não é você transmitir um conteúdo de direitos humanos. O que é uma ciência voltada para a dignidade humana e tentando superar os grandes problemas que nós temos no mundo, que são 3. Quais são? Quais são eles? Racismo, machismo, desigualdade social. Não há nenhuma discussão que tenha tom sério que não passe por aí. No século XIX, o Marx pegou que é a desigualdade social. Ele ficou nesse. Mas hoje avançamos. Descobrimos que o racismo está dentro da desigualdade social tem um componente e racista, a dominação racial na expansão europeia está dentro.
Agora, e o que atravessa tudo isso é a violência, né? Isso. Que atravessa tudo isso. E muito mais antigo ainda é a questão de gênero. O machismo é muito mais antigo. Então, esse tripé... A sociedade patriarcal, isso. aquela coisa. Quem Como que é o chefe da reflete família? isso na ciência? A ciência era masculina. A dominação do outro e a dominação da natureza é a mesma coisa. Então, mas na verdade é porque essa estrutura, né? Não tem como, quando a gente fala de estrutura, não tem como não passar por esses assuntos, né? Igual quando tinham já também estudos, né, relacionados a corpos negros, ali já gerando uma diferença do que era bonito, do que era feio, o qual ser era mais digno de intelectualidade do que o outro. Quem pode então, falar, quem não pode, exatamente. Né? Aí vem a questão também do darwinismo, né, que já estava ali também discutindo essas questões, né, para fazer essas diferenças. Então, é uma coisa também que está ali muito presente na ciência, né? Então, também quem produz essa ciência? Então, que tipo né? de ciência que provocou isso? É uma ciência racional, matemática, que tinha como objetivo a extração e a dominação então, da exemplo, natureza e do outro. Não faz parte da ciência a emoção, isso, só a razão. Isso. Né? Não que nós temos que jogar fora o iluminismo, a racionalidade. Porém, hoje, o novo paradigma é muito mais amplo. Então, quando o professor discute essa visão, discute os grandes problemas do Brasil, a segunda pergunta, qual que é a sua matéria, a sua pesquisa, o seu ensino está ligado a isso? O que eu posso fazer no meu ensino, no seu departamento? É uma ciência endereçada. Em termos de pesquisa, que tipo de pesquisa que eu vou... Então, quando se pesquisa a economia solidária, quando você pesquisa o agronegócio, a agrofloresta, entende? Quantos problemas químicos nós temos que enfrentar que a faculdade de Química podia canalizar mais para os grandes problemas sociais que o Brasil tem. E assim por diante. O SUS, por exemplo, lê o SUS inteirinho desde humano. A Faculdade de Medicina da USP, que tem em Bauru, já tem um projeto político-pedagógico voltado para isso, porque ela foi criada já com essa intenção. A USP Leste. Entendeu? Então, coisas que estão surgindo aí, né? E na Unesp a universidade está se mexendo. E na Unesp tem várias frentes de avançando. Então, como isso vai refletir no ensino, na pesquisa e, finalmente, na extensão. Na extensão, exatamente. Tem até um texto, inclusive, que eu também sou do Neocriativa, né? Tem até um texto que a gente estava discutindo recentemente do Cornel West, sobre a genealogia do racismo. E são 3 coisas que são bem tratadas nesse texto, que é o ser, o saber e o poder, né? O ser é daquele indivíduo, né? O saber, que está ali incluso ali a ciência, né? Então, e o poder, né? O poder do dinheiro, né? E de todas essas questões, assim, do intelecto. Então, acho que liga muito isso e também você vê como que a extensão está atuando, né? Porque a gente está discutindo também esses saberes, né? Está discutindo esse conhecimento que gera ciência. Né? Agora eu estava pensando, às vezes a extensão ela está dentro do ensino também. É no ensino. Está na pesquisa. Então, você está dentro da sala de aula, com essa visão que o professor Clodoaldo está falando, você... Essa visão vai extensão também. Costurar. Todo mundo fala extensão, mas tem que ter algo que costure essas 3 coisas. Está lá dentro da sala de aula também. Como que a universidade pode contribuir para os grandes problemas, para a solução dos grandes problemas. Principalmente um problema que é paradigmático. O que é um problema paradigmático? Você sabe a sociedade que você não quer, mas nós não temos nós não temos mais o GPS da história. Que os filósofos tinham no século XIX. Todos os filósofos tinham o GPS da história, o que vai acontecer. Aí vem a bomba atômica. Você tem que educar uma geração para fazer essa transição. E quais são os valores que vai ter que ser enfrentado? Então, esse é o chão para depois você colocar a questão dos direitos humanos, da dignidade humana. E aí essa discussão que entra hoje, dignidade humana, necessariamente a questão da natureza.
E acho que nós, estudantes, mais do que tudo, sabemos muito disso, né? E agora eu quero saber da Maju, como que você vê esse cenário? Como a gente pode mudar esse cenário dentro da Ou já universidade? está mudando? O que você vê ali? Exatamente. Então, tá tendo uma mudança lenta, mas para frente sempre. Né? Então, a gente consegue ver na universidade, quando o professor ele fala sobre a ciência e como a ciência ela é vista no mundo e na universidade. Né? A universidade a gente tem como um local para estudar essa ciência. Só que o que a gente traz de diferencial é essa visão crítica. Então, eu tenho a questão da certeza, né, que a ciência traz para a gente, mas aí na universidade a gente pratica então essa visão crítica para a gente utilizar essa ciência enquanto ferramenta para a discussão. E é o que a gente traz, inclusive, na extensão. Né? Então, na universidade, a gente tem essa análise da ciência dentro da sala de aula, só que o que falta é trazer essa visão mais crítica através do contato. Então, a extensão é uma forma muito boa. Eu tive experiência com o projeto de extensão. Eu conheço vários da universidade, né? Qual que é da o projeto Unesp. assim, que te marcou? Assim? A ACI, Assessoria de Imprensa da FAAC. E foi, assim, algo que mudou completamente a minha visão de mundo na universidade, visão profissional, porque você tem o contato com outros cursos, outras vivências, tem essa questão da discussão, né? Porque quando a gente se mantém recluso só na discussão que a gente tem dentro da nossa sala de aula, a nossa sala, a nossa classe, nossa turma é o que acompanha a gente do primeiro ano até o quinto. Então, a gente cresce junto, mas a gente acaba tendo sempre esse mesmo círculo. E aí a gente volta para a questão da bolha, né? Então, os projetos de extensão, a prática deles e o incentivo a essa inclusão no projeto de extensão de todos os cursos é você também ter outras visões. Então, por exemplo, a visão que eu tenho sobre comunicação é a visão diferente que uma pessoa de relações públicas tem, uma pessoa de biologia tem, uma pessoa de design tem, uma pessoa de arquitetura tem, uma pessoa de engenharia. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão dos direitos humanos, ligando à universidade, ligando aos projetos de extensão, o que importa realmente é esse contato, né? O que é quando a gente volta, então, na questão do diálogo. Então, como os direitos humanos eles são algo baseado no diálogo e na troca, o projeto de extensão, a universidade já é um centro de troca, né? Então, assim, só que eu acho muito importante a gente incentivar os alunos, para quem está entrando, até para quem está saindo mesmo, para quem está agora no finalzinho, incentivar essa questão da troca com o outro. E não só com a troca do outro do seu curso, da sua sala, mas com toda a universidade. E não só com a universidade, mas também com a cidade que a gente está em volta, né? Então, é uma questão muito grande, assim, que a gente fala muito para nós mesmos. Então, a gente fala muito para o nosso próprio círculo e não tem esse retorno para a cidade. Então, é algo que, no projeto de extensão, a gente consegue ter, que é esse contato com o outro também que não está dentro do portão, dentro da grade. Porque você está quase se formando, né? Sim, sim. Que recado você daria para quem está entrando agora? Por exemplo, o que você... Aproveite. O que você queria fazer que você não fez? Nossa, eu queria... Eu acho que desde o primeiro semestre, assim, eu queria assim, falar para todo mundo, incentivar a conhecer o seu entorno. Então, assim, principalmente quando a gente está falando de universidade, que você sai dessa cidade para vir para a universidade, conheça o seu entorno. Conheça a cidade em que você está, sabe? Eu acho que é algo extremamente importante. Conhecer a pé, né? Tem que andar. Conhecer a pé, exatamente. Assim, é legal um carro de carona? Mas assim, vamos ver quantos bairros esse ônibus passa, quantas pessoas, com quem eu me conecto nesse caminho, sabe? E é muito importante, porque a gente traz o projeto de extensão não somente como a extensão do nosso contato dentro da universidade, mas a extensão do nosso contato com vivências externas aos portões da universidade. E isso é extremamente importante quando a gente vai falar sobre direitos humanos, sobre o contato com o outro, sobre o conhecimento do outro, sabe? Sobre entender essa questão de você ter o contato com opiniões que você não entende, com vivências que você não entende, porque isso te forma enquanto profissional. E não só na comunicação, mas como em qualquer área. Então, em qualquer área é sempre extremamente valioso você entender, assim, com quem você está lidando, como que você vai se comunicar com o outro, qual a imagem que você quer
passar para o outro. Nossa, dá vontade de fazer jornalismo. Hein? É muito legal, é muito interessante. Assim, quando a gente vai falar sobre jornalismo, a parte mais importante é a interação com a sociedade. Exatamente. E a interação com o outro. Então, quando a gente quer falar sobre comunicação, sobre direitos humanos, sobre a questão da sociologia, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Cornwell, sabe? E falando sobre o saber, sobre o poder, é a gente entender, assim, qual que é o meu local de poder aqui e como que eu vou utilizar ele de forma influente para auxiliar o outro, sabe? Que é quando a gente fala com o jornalismo. Exatamente. Que é como que eu vou usar o meu espaço de poder enquanto comunicador para auxiliar o outro a ter também esse espaço de poder. Porque a questão do poder que a gente tem na comunicação é quem tem esse poder de comunicar. E qual é a informação que você está soltando com isso. Então, é muito importante. Então, assim, a minha dica principal é participe de projetos de extensão, não só que funcionam dentro da universidade, mas que também tenham contato com a cidade, com o entorno. Então, assim, na Unesp, a gente tem o Ao Vivo em Cores, por exemplo, que são ações voluntárias, principalmente em escolas. Tem o Jardim do Niceia, que é a comunidade que tem lá, que é uma comunidade periférica. Então, assim, são os universitários retornando essa pesquisa para quem está abrigando a gente, porque a cidade abriga a universidade. Eu estando fora da minha cidade ou não, o entorno ele abriga onde a gente está vivendo. Então, assim, a gente não vive só dentro da universidade, porque acaba a aula, acaba os nossos projetos, e a gente sai da universidade e vive. E essa vivência é muito importante, esse contato é muito importante. Essa formação cidadã também, Exatamente. E aí a gente enxerga isso, então, com o retorno. Então, como que eu vou retornar esse abraço que a cidade está me dando, sabe? Então, é participar de projetos que vão comunicar a cidade, vão mostrar que a universidade é um lugar que tem portas abertas. Então, assim, a universidade é um lugar aberto para todo mundo pode conhecer, todo mundo tem esse acesso à universidade e as pessoas não conhecem isso. Porque o que é o nosso problema enquanto universitário, assim, que é algo que a gente precisa evoluir muito, que a gente está evoluindo aos poucos, mas eu acredito ainda que tem muito espaço, uma jornada muito grande para isso, é você deixar bem claro que a universidade é um espaço aberto e democrático. Então, não entra na universidade só quem passou no vestibular. Toda pessoa que quiser conhecer a universidade, quiser conhecer, quiser ver a biblioteca. É uma coisa que a CEI faz, inclusive, Exatamente. com as visitas monitoradas. Exatamente. E a universidade está criando essas estruturas, porque as mudanças de comportamento individual dos alunos, elas avançam com as estruturas que a universidade cria, entendeu? Por exemplo, a questão das cotas, a questão de... Hoje você tem uma estrutura de extensão de rede. Você vai criando estruturas para mudar... Mudar a forma de trabalhar. Isso, mudar o comportamento. E é interessante que você falou essa questão da bolha, e a universidade, ela facilita criar essas novas estruturas se ela dialogar com outras universidades. Entendeu? O observatório, por exemplo, ele está inserido numa rede brasileira de educação e direitos humanos, que tem 1.000 associados. Esse observatório. De contar um pouquinho da experiência do observatório, para todo mundo que está assistindo. Mostrar até o folheto para a gente. Então, o Observatório de Direitos Humanos é um núcleo que foi criado com o objetivo de desenvolver, dentro da universidade, estruturas de educação em direitos humanos, né? E só que a gente percebeu que, com o tempo, a gente percebeu que não basta estar na universidade. Você tem que dialogar com outras universidades que têm estruturas parecidas. Então, foi criada uma rede brasileira de educação de direitos humanos, o Observatório ajudou a criar, que está ligado a uma rede latino-americana. Tivemos no mês passado, na Colômbia, o 10º colóquio. E temos encontros estaduais, tem redes estaduais. E aqui então, todas as trocas de experiências, a troca de experiência com fora da universidade. Por exemplo, a Unicamp, hoje, ela tem uma estrutura, criou uma estrutura nos últimos 10 anos, interessantíssimo. Nós estamos dialogando com eles. Aprendendo com outras experiências. Isso, e eles estão trazendo, o observatório hoje é conhecido, né? Tem uma revista também. Muito legal. Então, criar estruturas. Criar estruturas para mudar comportamento. Para mudar comportamento. Você não muda comportamento com evento, com conversa. Não.
Sim. Você tem que criar uma estrutura, entendeu? Você tem um coletivo, por exemplo, é uma estrutura. Sim. Né? E assim por diante. O observatório é uma estrutura. E tem outras estruturas. O NUP, Núcleo de Estudos e Isso. Pesquisas. é uma estrutura. Né? Então vai avançando. Negro. E esse diálogo com outras universidades, que tem outras, nós temos encontros mensais, entende? Online com universidades de outras, nessa rede brasileira de educação e E desenvolvimento. esses coletivos também se formam dentro da universidade, né? Tem também o QIMPA, que é o Coletivo Negro da Unesp. Então, tem bastante coisa que está ali se formando, se organizando, né? Através desses Então, núcleos, acho importante dessas ver que estruturas. essa mudança está em curso. Sim. Está em Só curso. não vê quem não Está em curso. Tá em Exatamente, Só não tá vê em quem não curso. quer. E eu acredito que o que falta é uma maior divulgação disso. Então, é muito legal, por exemplo, o que o Observatório faz, que é trabalhar essa interação entre universidades e unir forças mesmo. E como que a gente vai retornar isso para a sociedade, sabe? Então, Exato. porque, querendo ou não, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com estudo, só que a gente não pode privar esse estudo apenas a nós mesmos, aos nossos grupos. Então, é muito legal ver, por exemplo, o que o Observatório faz, que é unir universidades para funcionar como um núcleo. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o que os coletivos fazem, que os coletivos, as iniciativas estudantis também, e é muito interessante o que eles fazem, e eu que acredito, o que falta é ter essa interação das universidades. Então, assim, a gente na Unesp de Bauru, a gente tem o QIMPA. Como que a gente pode interagir outros coletivos pretos de outras universidades e como que a gente vai conseguir... Fazer a rede. Exatamente. E é uma rede. E essa rede Não é vai hierarquia, aumentar... Rede. O observatório nunca tem hierarquia. Rede. Rede. E essa rede vai aumentar o nosso alcance. Então, vai aumentar o alcance da nossa Trabalhar em voz, rede, da nossa acho que é pesquisa, do nosso trabalho. E eu acho que é isso que é o mais importante, sabe? E é o que a gente consegue ter com o observatório, com os projetos de extensão. Então, a gente tem alguns projetos de extensão que eles estão conectados com outras universidades, né? Então, tem as sedes. Então, por exemplo, a gente tem a ISEC, que é algo global. Então, a gente consegue ver, assim, a ISEC é um caso de sucesso, assim, quando a gente vai falar de rede de universitário que está trazendo pesquisa. Então, a ISEC, ela é global. Que é a ISEC é um projeto de intercâmbio em que existe intercâmbio de universidades e aí alunos, eles vão para outros países para fazer trabalho voluntário, para dar aula, para ajudar bastante a população. Então, a gente tem esse trabalho com a nossa população que está envolvendo a gente, mas também tem a sociedade global. Então, a ISEC é uma iniciativa muito legal quando a gente vai tratar disso. Então, quando a gente vai trazer a vivência da universidade, é muito legal também, além da gente ter esses projetos de extensão internos da universidade, a gente também tem esses projetos que trazem a rede, que é o que o observatório faz. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que gerar a nossa própria estrutura, a gente também tem que unir a nossa estrutura com a estrutura do outro, que aí é o que a gente cria a rede e consegue conectar. E é muito cada interessante. programa nosso aqui do Estação X aparece essa questão da escala, né? Que a ideia conservadora, que a extensão ela fica na paróquia ali, ela é local. Você acabou de dizer, é global, ela é nacional. E hoje com a internet, hoje não vai ter mais eventos puramente presencial. Não tem mais sentido. O híbrido. É híbrido, entendeu? Outro dia teve uma semana numa cidadezinha. O observatório participou da entrada lá. Entendeu? Esse sistema híbrido. Né? E facilita demais essa questão, assim. Então, e ao mesmo tempo que a gente tem essa questão, a gente tem esse certo trauma com o híbrido, com o online, por e o que nós estamos fazendo aqui, pandemia, esse programa. Sim, o programa vai para exatamente. o Brasil todo. Exatamente. Para você ver, né, como uma esses semana espaços... de geografia lá em Prudente teve acesso na internet 20 mil pessoas. Olha só. Quando que a gente ia atingir? Né? Essa conexão, para você ver como que esses espaços são importantes, né, com o observatório, com os lugares que a gente está inserido, que estamos se organizando. E eu acho que é isso, eu acho que a gente vai encerrar esse papo de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença, Clodoaldo, pela presença da Maju. Foi incrível, eu acho que a gente vai levar esse bate-papo muito importante para outras pessoas que querem saber e que também não sabem o que está acontecendo, né, dentro da universidade. E agradecer também ao Raul, meu companheiro, muito obrigada. A gente aprende cada programa, né? Exatamente. Toda vez a gente sai daqui com aprendizado diferente. Muito obrigada, eu gente. Eu que agradeço, Raul, colegas.
E parabéns pelo programa, parabéns por essa dinâmica, né? E isso vai ser muito divulgado aí na nossa rede brasileira. Opa. Eu fico muito Educação de feliz. Direitos Humanos. Muito Eu bom. quero agradecer também bastante essa participação. Foi muito legal poder falar com vocês, ter contato com o professor Clodoaldo e ver a Tainá apresentando. Ela é minha calor e é lindo ver. Dá muito orgulho e dá para ver que é um resultado de projeto de extensão. A Web sabe? TV, né? A Web TV, então agradecer Sim. a Web TV, Fui da CI agradecer a também. CI, agradecer a todos os projetos e assim como eu caí de cabeça no primeiro ano para os projetos de extensão, a Tainá também a gente trabalhou bastante nesse incentivo de a gente conversar bastante, ficar falando sobre Tainá, participa desse ambiente universitário fora da sala de aula, você vê o quanto isso vai ser engrandecedor e trazer então para os próximos universitários que já estão na universidade, quem quiser entrar, quem quiser voltar, participe do ambiente universitário também fora da sala de aula, participe de projetos de extensão, participe Aí que é a de universidade. conheça a universidade dentro e fora, sabe? O efeito da universidade, não só pessoalmente, mas na cidade que ela está habitando, nos outros cursos, nas outras salas, veja também a sala do outro, sabe? Que energia, né? Muito Uma energia legal. boa. Pois é, demais. olha só. A curricularização obrigada, Ju. vai incrementar um Com pouco certeza. isso. Pra você ver. né? Ampliar cada É vez um mais. processo novo, é uma estrutura nova que está Incenti- nessa direção. incentivar ainda Nessa mais, né? conversa aqui. Sim. Gente, muito obrigada, então. E é claro que a gente possa aproveitar todos esses ambientes que a universidade tem a oferecer, né? E é claro, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ficar sabendo de tudo do Estação X, siga a PROEC nas redes sociais e até nosso próximo encontro. Um beijo e tchau!